Olá pessoas, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que não me conhece, meu nome é Rebeca de Carvalho, eu sou costureira modelista e aqui trago dicas, curiosidades e técnicas desse universo que a gente tanto gosta da costura e da modelagem. Se é a primeira vez que você está aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva. É só clicar nesse quadradinho que fica aqui no canto do vídeo que vai aparecer a opção para você se inscrever, ok? Hoje nós vamos fazer a confecção, a costura dessa máscara de tecido que a gente vai precisar usar durante esse período de quarentena. Se você ainda não tem essa modelagem, eu vou deixar o link aqui debaixo na descrição desse vídeo de uma aula que eu fiz aqui mostrando o passo a passo da construção da modelagem dessa máscara nos tamanhos P, M e G, tá? Então é só você clicar e conferir essa aula, certo? O que nós vamos precisar para essa máscara? Será um pedaço de tecido, a metragem que eu calculei aqui vai ser um quadrado de 40 por 40. Essa metragem aqui é para você fazer um tamanho grande, tá? Então veja aí qual dos três tamanhos você vai fazer e aí calcula certinho. Mas para um tamanho grande você consegue com um pedaço de 40 centímetros por 40 centímetros, tá? Como nessa aula de modelagem que eu deixei aqui embaixo, eu mostro os três tamanhos, o comprimento do elástico também vai alterar conforme o tamanho que você escolher, certo? Então, para um tamanho P, você vai cortar o elástico 10 centímetros. Para um tamanho M, você corta 12 centímetros e para um tamanho grande, você corta 14 centímetros, certo? Então, essa diferença de tamanho é legal para você que está fazendo aí para vender ou para distribuir para os seus amigos e familiares, ok? Bom, então vamos lá para a costura, preste bastante atenção, mas se ficar com alguma dúvida é só colocar aqui nos comentários que eu respondo para vocês, certo? Então vamos lá costurar. Bom, vamos começar então o processo de marcação da modelagem no tecido, tá? O primeiro passo é você cortar o elástico. Como hoje eu vou fazer a costura da máscara tamanho M, eu vou cortar meu elástico com 12 centímetros de comprimento, tá? Eu vou cortar 1 centímetro a mais para a margem de costura, então vou marcar aqui 13 centímetros, deixando meio centímetro para cada lado do elástico para costura, tá? Então, o primeiro passo, corte aí 2 elásticos do mesmo tamanho, de acordo com o tamanho da modelagem que você estiver fazendo, e aí pode deixar ele separado. Bom, eu tô aqui então com o meu tecido, tá? Ele aberto, tá aberto, eu vou dobrar o tecido ao meio e vou pegar minha modelagem e começar a fazer a marcação, tá? Para essa modelagem, eu vou deixar meio centímetro de margem de costura em volta de toda a minha base. Você pode marcar com a fita métrica ou pode ir de olho mesmo. Então, vou marcar meio centímetro em torno de toda a base, tá? Contornando ela inteirinha. E aí, na minha base, ela vai ter a marcação aqui do ponto exato onde vai ficar o meu nariz. Então, aqui no tecido eu vou fazer uma marcaçãozinha para eu saber que esse é o lado que vai ficar para cima, tá? Como o meu tecido ele não tem diferença de estampa, ele não é estampado, eu posso tirar mais uma vez a minha base aqui. Mas se você estiver fazendo a sua máscara com um tecido que tenha estampa, você inverte a modelagem, tá? Então, uma vez você tira com ela assim, e aí você vai tirar espelhada. É só você inverter a posição da modelagem, tá? E aí eu vou ver aqui uma forma de aproveitar melhor o meu tecido. Então aqui eu aproveito mais o meu tecido e aí eu vou marcar também meio centímetro de margem de costura em volta de toda a minha base. Então eu tô aqui com o meu tecido dobrado e tô marcando, vou marcar 2 vezes
a minha base, tá? E aqui eu também marco o ponto do nariz. Como eu tô com o meu tecido dobrado, eu vou alfinetar essas partes para na hora que eu for cortar, eu corte as duas partes iguais, tá? Para o tecido não se movimentar. Então, alfineta as duas partes e aí você já pode cortar mantendo os alfinetes. Corta bem em cima da marcação que você fez para não acrescentar mais margem de costura, tá? E por que a gente deixa só meio centímetro de costura? Mesmo que você for passar na overlock, essa margem já é suficiente, tá? Como a gente vai fazer uma peça que é muito delicada, que vai ficar em contato com o nosso rosto, se a gente deixa muito tecido, acaba incomodando na hora que a gente for usar, tá? Então, esse meio centímetro é suficiente para você unir a sua máscara, tá? As duas partes. E não ficar com aquele excesso de costura, de volume de tecido também na hora que você estiver usando, tá? Ela fica mais confortável assim. E como essa máscara de tecido, ela precisa ser feita com dupla, né? Ela precisa ter um forro, então a gente precisa deixar essa margem para unir as partes, tá? Ó, então cortei aqui, tá? Então em uma parte, em uma dessa peça eu vou ter dois pedaços de tecido e aqui também 2 pedaços de tecido. Vamos lá agora para a costura e o ponto que a gente vai passar a costura vai ser nessa curvatura mais acentuada, que é justamente o centro da nossa máscara, tá? Que vai ficar no centro do nosso rosto. Faça uma costura deixando meio centímetro de margem de costura, fazendo o retrocesso no começo e no final da sua costura, tá? Já tira o excesso de linha para ir deixando o acabamento da sua máscara bem bonita. Aqui eu tô fazendo de cor de linha diferente para vocês conseguirem enxergar, mas façam aí, se você tiver a linha da mesma cor, dê preferência por fazer, tá? Com a mesma cor. Ó, costurei então as duas partes, deixando meio centímetro de margem de costura, fazendo retrocesso no começo e no final. Agora pode tirar os alfinetes e pega o seu elástico. Então, aonde aparece a costura é o meu lado do avesso, e aí quando eu abro a minha máscara, eu tenho aqui o lado direito. A gente vai trabalhar agora com o lado direito. Você vai pegar o seu elástico, eu peguei o elástico também de uma outra cor para ficar melhor para vocês verem, e vou colocar o meu elástico rente a essa parte reta que vai ficar próximo à minha orelha, e vou deixar aproximadamente meio centímetro distante aqui da margem da minha máscara, tá? E vou passar uma costura só em cima do elástico. E na outra extremidade eu também vou posicionar bem rente, deixando meio centímetro distante aqui da borda, tá? Vou passar a costura aqui para vocês visualizarem. Pode passar o retrocesso para firmar bem o elástico. Então, passa uma costura bem reforçada, mas só em cima do elástico, tá? Não precisa passar ela. E aí, coloca o outro elástico aqui. E presta atenção para ver se o seu elástico não tá torcido, tá? Se ele tá fazendo a curvatura bem certinho, não ficou torcido. Ó,
Então, o meu elástico, ele tá deitado aqui do lado direito da minha máscara, tá? E eu fiz uma costurinha só em cima do elástico. Vou repetir esse mesmo processo do lado oposto aqui da minha máscara, posicionando o meu elástico rente, passando uma costura em cima aqui, dos dois lados, tá? Tranquilo até agora? Se você tiver com dúvida, é só colocar aí nos comentários que eu respondo, tá? Mas é bem tranquilinho aqui esse processo. E se você não tiver máquina de costura, pode fazer à mão, tá? Usando aquela agulha de costura manual. Repete a mesma sequência aqui que fica certinha também, tá? Se você não tiver máquina aí para trabalhar. Já vou tirar esses excessos de linha para ela não aparecer. E aqui a gente já consegue ver o corpo da nossa máscara, tá vendo? Então o elástico já tem uma pré-costura nele, para ficar mais fácil da gente continuar a costura. Agora eu vou pegar a outra parte da minha máscara, vou abrir a minha máscara e olhar ela para o lado direito. Lembra daquela marcação do nariz que a gente fez? Identifica ela nas duas partes, porque agora você vai unir esses dois pontos aqui, tá? Então, ó, eu tô aqui com o meu lado direito, eu vou posicionar o direito do meu tecido com o direito do meu tecido e o elástico vai ficar no meio dessas duas camadas de tecido, como se eu estivesse fazendo um sanduíche. Vai ter tecido, o elástico e o tecido sobreposto aqui. Unindo bem certinho a costura central, uno aqui a costura e aí coloco um alfinete para a máscara ficar certinha aqui nos pontos, tá? Eu vou começar a costurar pela lateral, vou deixar uma distância aberta aqui para eu poder virar a minha máscara. Então, eu vou começar aqui perto do elástico, faço o retrocesso, costuro em volta de toda a máscara, fazendo o retrocesso em cima do elástico nesses dois pontos, venho aqui por baixo e a hora que eu encontrar o elástico da onde eu comecei, eu vou fazer o retrocesso e vou deixar uma abertura aqui para eu poder desvirar a minha máscara, tá? Então, agora a gente vai passar em volta de toda a extensão da máscara. Vou começar com o retrocesso. No elástico também eu passo um retrocesso para ele ficar bem seguro. Vou ajeitando porque como é uma costura curva, os pontos precisam se encontrar. Aqui deixando também meio centímetro de margem, tá? Esse alfinete. Uno aqui também essa costura do centro. E vou ajeitando o tecido, tá? Pra ele ficar bem certinho. Cheguei aqui, vou parar a costura, faço o retrocesso e deixo aquela abertura para a gente poder desvirar a nossa máscara. Já tiro esse excesso de linha. E aí eu vou ter passado a costura, ó, em volta dela inteirinha, deixando só uma fenda aqui. Vou desvirar a minha máscara.
Então você vai desvirando a máscara, coloca um pedacinho dela aqui e aí você pode auxiliar para desvirar aqui com uma caneta, que aí facilita. Puxa o elástico e vai trazendo toda a máscara para o lado direito. Então vai desvirando aí com cuidado. Vai ajeitando, puxa o elástico para a lateral dela aqui ficar bem assentadinha. E agora a gente vai fechar essa abertura que ficou aqui, tá? Se você for passar, você tem duas opções. Você pode passar uma costura de arremate em volta de toda a máscara, ou você pode só finalizar aqui a costura fechando essa fenda que ficou aberta. Como eu tô fazendo ela com uma cor de linha diferente, vai ficar bem visível, mas se eu tivesse fazendo com linha branca, ela não apareceria, tá? Então eu vou costurar aqui. Fazendo retrocesso também no começo e no final. Corto também aqui já o excesso de linha. E finalizamos o processo de costura da nossa máscara anatômica, tá? Então aqui eu fechei, como tá com uma cor diferente ela fica visível, mas como eu disse, se você estiver fazendo ela da mesma cor não aparece. Se você quiser, passa a costura em volta de toda ela, deixando meio centímetro de costura, de margem, tá bom? Então é isso. Bom, gente, finalizamos a costura dessa máscara. Eu vou colocar aqui no rosto para vocês verem como é que ela fica, tá? Ó, ela se ajusta bem certinha ao rosto. Deixa eu colocar aqui. O cabelo atrapalha. Ó, tá vendo? Ela fica bem certinha aqui no queixo também. O que é mais importante dessa máscara? A gente conseguir falar, respirar e que não cubra o nosso olhar, tá? Essa máscara, ela precisa cobrir essa região do nosso rosto, tá? Nariz, boca. Então, ela precisa vir até um pouquinho mais aqui no queixo. E aqui na lateral, ela não pode ter folga, tá? Não pode ter sobra. Por isso que essa modelagem é muito anatômica, ela fica justinha aqui no corpo, super confortável, tá? Então façam aí, se você tiver bastante tecido, costure, dê para os seus amigos. Se tiver alguma instituição precisando e você tiver essa disponibilidade, faça também, ou você pode inclusive ter uma renda extra aí durante esse período, porque essas máscaras a gente vai ter que usar, então vai ter bastante procura nesse período, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, achou relevante esse conteúdo, já curta e compartilhe com o maior número de pessoas, dos seus conhecidos aí, para que eles tenham acesso a essa informação também. E se ainda não se inscreveu no canal, clica aqui para se inscrever, tá bom? Ajuda muito o nosso crescimento. Bom, gente, muito obrigada pela sua participação. Um grande beijo, cuidem-se aí, fiquem em casa, só saiam realmente se for muito, muito, muito necessário, porque assim a gente consegue diminuir muito tudo isso e logo, logo a gente está livre novamente para nossas rotinas, ok? Então, um grande beijo, muito obrigada. Lembre-se, qualquer coisa é só me chamar. Se tiver sugestão, coloca aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. Continue no canal assistindo os outros vídeos e a gente se encontra em breve. Tchau!